Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a nossa live Gotas de Orvalho. E hoje, nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, estamos nós diante do altar de Deus mais uma vez para esses momentos de muita gratidão, de muita adoração, de muito louvor e reconhecimento da parte do nosso Deus. Queremos que você e a sua família sejam abençoados neste começo de quinta-feira através da live Gotas de Orvalho, um momento em que vamos agradecer, vamos orar, vamos refletir na palavra, vamos adorar e compartilhar a nossa comunhão uns com os outros para a glória de Deus. Mesmo de forma virtual, mesmo à distância, mas nós podemos fazer o que o nosso Deus tem preparado para o nosso coração, enquanto congregação, enquanto nos ajuntamentos, na presença uns dos outros. Queremos agradecer a Deus por essa possibilidade. Gotas de Orvalho está com você, está comigo, está conosco e vamos dar continuidade à nossa live nesta manhã. E nós vamos dar continuidade também à história de José do Egito, e hoje no capítulo 45, que registra o momento em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. Foi um momento único, muito emocionante, tenha certeza disso. Eram 13 anos que não se encontravam e, além disso, a história que José tinha sido despedaçado por um animal feroz. Era uma história de 13 anos que permanecia dizendo que José não existia mais. E agora, com 30 anos, ele aparece como governador do Egito. E como os seus irmãos chegaram ao Egito para comprar mantimento pela segunda vez e tiveram aqueles problemas todos de encontrar subitamente o dinheiro na boca do saco, o copo de José na boca do saco de cereal do irmão Benjamim, a promessa de que Benjamim ficaria e eles voltariam sem a presença do Benjamim. E isso levou a Judá, que levantou-se para dar conhecimento a José, para explicar a situação que estavam passando, para dizer das suas intenções e das intenções dos seus irmãos. Judá fez um discurso bastante emocionante que convenceu o coração de José da dificuldade que realmente estavam enfrentando. Judá fez um histórico desde o começo
até aquele momento. E quando viu a eminência de Benjamim ficar, porque o homem do Egito dizia que eles não sairiam dali sem deixar o Benjamim, Judá reagiu, porque ele tinha prometido ao pai que não que seria o responsável pela vida de Benjamim. E agora estava na eminência. As possibilidades de Benjamim ficar eram enormes. E ele protesta e diz: se voltasse para o seu pai com aquela história, o seu pai certamente morreria com muita tristeza. Mas ele diz no versículo 34, ainda do capítulo 44, porque como poderei voltar, meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Ele não resistiria. Era a conclusão de Judá. Quando ele ouviu essas palavras, quando José ouviu essas palavras, esse histórico, é aquela história, a criatura humana é cheia de emoções, dominada às vezes até pelas emoções, e às vezes essas emoções falam mais alto do que qualquer argumentação. Pode ser que elas sejam provocadas e aflorem depois de ouvir um discurso, uma palavra, depois de ouvir uma orientação, que foi o caso aqui de José. O capítulo 45, a começar com o versículo 1, nos diz: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Agora você já imaginou a intensidade desse choro de José? As emoções que afloravam naquele momento, ao tomar conhecimento de que seu pai, a quem ele amava extremamente, os seus irmãos, de quem ele não guardava nenhum ressentimento, e a própria história dele, que envolveram um período de 13 anos consecutivos. Imaginou o que foi esse choro de José diante dos seus irmãos? A Bíblia diz que ele chorou tão alto, diz que ele gritou para os que estavam ao redor: saiam da minha presença. E começou a chorar com a presença dos seus irmãos. Imaginou, irmão e irmã, o quanto esse momento representou especialmente para José, depois de ter presenciado 2 ou 3 vezes os seus irmãos se prostrarem diante dele. Não era uma questão do sujeito pensar que estava abafando. É bom que a gente tenha muito cuidado, porque
nós somos cheios de sentimentos que não têm essa nobreza toda, que não é carregado de sentimentos de um homem ou de uma mulher de Deus. A gente quer se vingar. Olha, quando eu estiver de posse disso aqui, eu vou me vingar, eu vou fazer assim e assado. Não foi o caso de José, não era o caso de José. Ele não guardou ressentimentos. Guardava a lembrança, é claro. Ele lembrava de todo o trajeto, de toda a história, de todos os pedidos dos irmãos para matá-lo naquele dia em que o encontraram à procura dos mesmos para receber, para saber notícias enviadas do seu pai. Ele lembrava realmente, ele não era doente, ele lembrava. Mas a questão são os sentimentos de vingança. Meu irmão e minha irmã, e esse negócio de se vingar dos irmãos, esse negócio de fazer e de dar o troco na mesma moeda, como a gente diz muito, isso não é correto, isso não é certo. Então, fizeram isso e aquilo comigo e eu tenho que ficar satisfeito, eu tenho que ficar alegre, mostrar que estou alegre, ficar sorrindo. Não tem essa história, não, de ficar sorrindo, porque José não passou 13 anos sorrindo, não. Ele teve os seus momentos de pensamentos, de reflexões, ele teve os momentos de meditação, mas não acolheu o sentimento de vingança contra os seus irmãos. Os seus sonhos diziam que ele estaria num nível elevado de eminência, de autoridade. Ele estaria de pé na medida em que os seus irmãos e os seus pais se curvavam diante dele. Ele sabia disso. Os sonhos, quando ele tinha 17 anos, ele estava bem lembrado deles. E aquele momento, depois de ver os seus irmãos 3 vezes se curvarem diante dele, aquele momento foi como um rompante em suas emoções. Ele lembrar de tudo aquilo, saber que esteve durante um bom tempo preso, inocente, mas ele não teve coragem de se vingar dos seus irmãos. José era de outra natureza, tinha sentimentos nobres, e é por isso que a gente pode pensar que estamos no caminho que Deus estabeleceu para a gente, no roteiro, e a gente diz muito, Deus está no comando, e é bom a gente saber se realmente Ele está comandando a nossa vida, porque está no comando, Ele está. Agora, é saber se a nossa vida está debaixo desse comando. Mesmo que a gente cante e ore e pregue e diga e repita, Deus está comigo, o Senhor está comigo, o desejo de Deus é esse, sim, Senhor. Mas eu posso estar fora, pelo menos por um tempo, da orientação dele, do comando dele. E daí as decepções, daí a doença da alma, do coração, e o sujeito começa a ficar
com devaneios, deslumbrado, decepcionado, se decepciona com as pessoas. José não teve esse problema, graças a Deus, até porque ele ainda tinha uma tarefa muito longa para cumprir. Mas amanhã a gente vai ver como foi, além do choro, porque chorar é uma experiência momentânea, viu? Chorar é uma experiência momentânea. Você pode chorar agora e se arrepender porque chorou mais tarde. Isso não quer dizer nada não. Chorar não quer dizer muita coisa não. Bom, é melhor do que mostrar a cara feia, se irar, mas não quer dizer nada não. Você chora e de repente você se arrependeu porque chorou. Mas vamos ver como é que José tratou seus irmãos e o que foi que ele disse acerca de toda aquela história. Vamos ver o que foi que ele disse acerca daqueles momentos da condução do nosso Deus em sua vida e da vida das pessoas que estavam ao seu redor. Vamos ver. José não estava apenas achando que Deus estava dirigindo a família dele, o povo dele, por ser dele. Não. Ele tinha em mente que Deus estava conduzindo ele, a família dele e também os que estavam ao redor. Amanhã a gente continua. E eu lhe convido, 6 horas da manhã. Bem, e não saia da live agora. Vamos estar juntos que a gente vai orar ao Senhor. E vamos colocar os nomes dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus. A irmã Maria das Dores Costa, que pede oração, continua pedindo oração por Humberto, e as coisas estão acontecendo, né? Quando a doença aparece, no primeiro momento a gente fica sem saber de nada, mas depois os médicos vão descobrindo e vão dando o roteiro a ser seguido, porque Deus também está no controle das coisas. A gente pede oração pela nossa irmã e pelo seu filho Humberto. Diana Holanda, no Encanto, Deus abençoe. Ani Freire, no assentamento Milagres. Lindinete Marrocos em Martins. Evangelista João Bolso de Lima, aí em Pau dos Ferros, já se preparando para o programa daqui a pouco, que hora é mesmo? Me esqueci, 7h15, a partir das 7h15, Voz Evangélica pela FM Cultura de Pau dos Ferros, 102.9 MHz. Você quer e pode ouvir esse programa, será abençoado. Deus abençoe. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca. Salete Oliveira, aqui em Apodi, pastor Arthur Batista, em Apodi. Toninha Duarte, em Apodi. Raitácia Oliveira, Ginaldo Andrade, também em Apodi. Alzeneide Ercina, em Sororoca. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Temos ainda aqui acompanhando o irmão Antônio Mendes. Deus abençoe o nosso irmão aí em Olho d'Água da Bica, o irmão Antônio, família e os irmãos Rosineide Moraes, Malena Souza, Jacilene Noronha, Maria Leide, todas aqui em Apodi, e a gente agradece. Edith Florencio, também em Apodi, acompanhando a nossa live.
Deus abençoe. Irmã Mara Rebouças, aí em Santa Cruz. Arivanilza Germano, em Minas Gerais. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe e fortaleça você e a sua família. Camila Alves, aqui em Apodi. Deus abençoe a família. Raimunda Marinho, no Rio Novo, aqui em Apodi. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs a cada dia, aos que acompanham a nossa live e oram conosco e buscam conosco a presença do nosso Deus. Temos também quem? A irmã Maria Antônia, aí em Sororoca, Vânia Lúcia, em Apodi, Janaína Fernandes, em Sororoca, pastor Maécio Alves, em Sororoca. Deus abençoe o nosso irmão, a irmã Maria Feitosa, a irmã Ana Célia, a irmã Saúde Lopes, aqui em Apodi, e a irmã Rita Daniel, na comunidade de Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Levante assim a sua mão e vamos orar ao nosso Deus. Coloque-se diante do altar do Senhor. Pai Celeste, estamos outra vez diante do altar do Senhor. Te agradecemos por esse momento precioso, por esse momento de gratidão, de louvor e adoração. Abençoe cada irmão, cada irmã, estende as tuas mãos, visita, Senhor, o nosso coração, ajuda-nos a estar diante da tua presença e guarda-nos para a tua glória e o teu louvor. Enche-nos da tua graça e faze-nos andar de acordo com a tua vontade e a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, irmãs e amigos. Ajuda-nos, guarda-nos para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa os que estão doentes, os que estão sentindo a ausência por causa das dificuldades que cercam a nossa vida durante esses tempos. Deus de toda graça e de toda bondade, repreende todo o mal, estende as tuas mãos, fortalece o nosso coração e ajuda-nos por causa da tua bondade e da tua misericórdia eterna. Tu és o Senhor da nossa vida e em ti podemos descansar, em ti podemos confiar, em ti podemos celebrar e bendizer a tua santidade e a tua graça renovadora, que é melhor do que a vida. Ajuda-nos, ó Senhor, e faze-nos andar de acordo com a tua vontade. Os pedidos de oração que temos conosco, tantos eles, meu Deus, estende as tuas mãos para que recebam, através do toque da tua presença, da tua mão, a libertação, a renovação, a vitória, ó Senhor, de toda grandeza e de toda misericórdia, repreendendo todo mal. O pedido de oração de Irmã das Dores, toma em tuas mãos e ajuda a todos a entender o teu domínio e a tua graça eterna e soberana. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece-nos e renova-nos para a tua glória e o teu louvor. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço em todos vocês.
Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã, estaremos de volta para mais uma live Gotas de Orvalho, aqui na nossa página do Facebook. Vamos estar juntos mais uma vez. E olhe, não esqueça, compartilhe e vamos ajudar a quem precisa ouvir também a palavra do Senhor. Um abraço, Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.